Jó capítulo 11 nos transporta para o ponto alto do sofrimento de Jó, onde a dor física e a angústia mental se entrelaçam em um nó sufocante. Zofar, um dos amigos de Jó, entra em cena com palavras afiadas como navalhas. Ele acusa Jó de arrogância e hipocrisia, questionando sua fé e integridade. A tensão cresce a cada sílaba e você se vê preso em um dilema. Jó realmente é culpado ou Zofar está equivocado em suas acusações? A cada novo argumento, a trama se torna tensa, revelando a fragilidade humana diante do sofrimento. A urgência de entender o propósito da dor se torna ainda mais necessária. Jó 11 é um convite à reflexão sobre a natureza humana e a busca por respostas em meio ao caos. Você não vai querer perder em um único detalhe dessa jornada transformadora. Antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Zofar diz que as palavras de Jó são apenas reclamações vazias. É mais um amigo para repreendê-lo, para questionar seu comportamento, para mandar ele calar a boca. O que fazer com um amigo desse? Zofar é o exemplo de alguém que não se preocupa com a dor do outro. O quanto a dor do outro é profunda. Ele quer ter razão. Zofar agride Jó e sua fé com palavras. Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Ele pergunta. Jó está desabafando, Jó está abrindo o coração. E ele importuna o amigo com sua religiosidade falsa. Você já se deparou com alguém assim? Eu espero que você não seja essa pessoa, de verdade. Aquela que se acha mais espiritual ou melhor do que outros cristãos. Aquelas que por uma circunstância da vida estão vivendo um momento melhor e se acham no direito de pisotear o outro. Zofar é essa pessoa. Zofar é aquele que está numa fase em que dá tudo certo, enquanto o outro precisa lidar com a enfermidade, com a crise financeira, com a crise na família e por não amar o próximo como a si mesmo, ele só julga. Você diz a Deus: minha doutrina é correta e diante de ti sou puro. Ah, se Deus falasse, se abrisse os lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria tem duas faces. Saiba que Deus o esqueceu de parte da sua culpa. Zofar diz que Jó não é tão inocente quanto ele afirma ser. Em outras palavras, ele diz: saiba que Deus o esqueceu parte de sua culpa. E o que você está enfrentando pode até ser pouco, Jó. Que crueldade, não é mesmo? Que crueldade. Há pessoas que provocam estragos quase irreparáveis na vida de outros em nome de Deus. Em nome de Jesus, muitas tragédias já foram feitas. Em nome de Jesus, muitas pessoas foram mortalmente assassinadas em sua alma e em sua fé. Zofar insiste que Deus conhece mais maldade em Jó do que Jó mesmo admite. E sabe por quê? Porque ele é aquele tipo de pessoa que acredita firmemente que o sofrimento é sempre um castigo pelo pecado. Uma das coisas que eu tenho dedicado a minha vida há muito tempo e ainda mais recentemente é a conhecer a Deus intimamente. Por isso que eu exorto tanto você a fazer o mesmo. Nesse momento em que eu estou ministrando essa mensagem para você, eu estou lendo a biografia de Martinho Lutero. E não apenas na vida dele, mas na vida dos homens e mulheres de Deus da história da igreja, uma das coisas que se vê neles, que se vê pouquíssimo em nossos dias, é a piedade. Hoje é muito comum você ver um cristão vivendo uma vida muito parecida com a do ímpio, a ponto de nós não conseguirmos distinguir quem é cristão e quem é ímpio. Mas no passado isso não era sempre assim.
Martinho Lutero, por exemplo, ele tinha o hábito de oração profunda, muito tempo lendo a palavra, uma prática piedosa no cuidado com suas ovelhas, desde quando ele era padre. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter cuidado com o desenvolvimento da nossa fé, com o tipo de cristão que nós estamos nos tornando. E nesse sentido, em João capítulo 9, versículos 2 e 3, está escrito o seguinte: seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus sejam manifestadas nele. Por que alguém nasce com uma deficiência? Por que alguém morre com uma tragédia? Por que há tanto mal e tanta maldade no mundo? Eu já expliquei isso nas mensagens anteriores com relação a Jó. Isso faz parte da entrada do pecado no mundo. O pecado, ele não alterou apenas o ecossistema espiritual, mas toda a criação. A morte só entrou no mundo após o pecado. O pecado reduziu a nossa vida útil, digamos assim, em todos os aspectos. A partir daí vem as deficiências, enfim, tudo isso. Mas voltando para as palavras de Zofar a Jó, que acreditava que o que Jó estava vivendo era fruto do erro, veja o que Jesus diz sobre o cego de nascença. Ninguém pecou, nem ele nem seus pais. O que aconteceu nele é para a glória de Deus. Isso se dá só porque ele foi curado? Não. Há muitos homens e mulheres e mesmo com suas deficiências e limitações, glorificam a Deus. Eu gosto muito, por exemplo, das Paralimpíadas. Eu vejo pessoas com limitações humanas, físicas, superando seus limites. O que para mim é mais excepcional do que quem tem um corpo perfeito ou uma saúde perfeita, digamos assim. Todos nós fomos criados com um propósito. Quer nós tenhamos nascido fisicamente perfeitos ou não, ninguém errou. Você não é um erro. Eu não sou um erro. Nós somos criação do Senhor e é um projeto para nós. Você consegue sondar os mistérios de Deus? Consegue sondar os limites do Todo-Poderoso? Eles são mais altos que os céus. O que você fará? São mais profundos que o abismo. O que você saberá? Sua medida é mais longa que a terra e mais larga que o mar. Zofar reconhece a infinita sabedoria e poder de Deus. Ele usa essa perspectiva para justificar seu argumento sobre o sofrimento. Nesse contexto, ele sugere que Jó deve simplesmente se submeter à incompreensível vontade de Deus. Mas nós precisamos lembrar que isso não era um problema para Jó. Jó não tinha nenhum problema em se submeter à soberania de Deus. Ele só queria entender o que era que estava acontecendo. Porque, de repente, tudo aquilo perde tudo, perde filhos, perde saúde. A visão de Zofar e suas palavras elevam a soberania de Deus, mas pode minimizar a experiência humana de questionamento e busca de sentido na vida. E nós precisamos saber que isso não é um erro. Não é um erro buscar respostas, não é um erro procurar entender, não é um erro fazer perguntas. Nós somos humanos, lembre-se, nós somos limitados. E essa limitação envolve uma série de coisas, inclusive perguntas que muitas vezes parecem agressivas, mas não são. A atitude de Jó é de alguém que quer entender o que é que está acontecendo, afinal sua dor é imensa. Muitas vezes eu e você estamos nesse sentido, nesse quadro. Estamos vivendo isso. Gostaríamos de entender o que está acontecendo, porque Deus não age. Afinal, uma palavra dele, tudo seria resolvido. Por que ele não diz essa palavra então? É muitas vezes isso que nos maltrata, é saber que Deus pode e que muitas vezes Ele não quer. O porquê Ele não quer? É nesse momento que nós precisamos acreditar na Sua bondade e confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo que o melhor não esteja de acordo com a nossa perspectiva. Há um bom projeto de Deus para você, um bom plano. Eu espero que você esteja vivendo ele. Deseje vivê-lo. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem.
Zofar chama Jó de tolo e acha que não tem jeito para ele. Por isso ele diz: mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Com relação à vida de Jó, Zofar já deu um veredicto. Não tem esperança para Jó. Jó não tem jeito. Porque a verdadeira sabedoria, a sabedoria que poderia mudar a sua vida, suas atitudes, na perspectiva de Zofar, é inacessível a Jó. Na perspectiva de Zofar, Jó não quer aprender. Na perspectiva de Zofar, Jó é um caso perdido. Zofar subestima a capacidade que Deus tem de mudar a vida do ser humano. O Senhor Deus, Ele pode pegar alguém no lugar mais profundo, na condição mais odiosa, repugnante, e torná-lo um filho, uma filha sua. Restaurar a sua sorte. Isso em todos os sentidos, não apenas no que se refere à mudança de caráter, comportamento ou na questão financeira. Em todos os aspectos, Deus é poderoso para fazer mudanças extraordinárias. A visão de Zofar sobre a sabedoria é rígida e cruel, digamos assim. Ela deixa pouco espaço para o recomeço. Ela deixa pouco espaço para o arrependimento. Ela deixa pouco espaço para a redenção. E é interessante demais isso. Porque Jesus, ele vem mudar exatamente essa perspectiva de redenção. Por isso ele conversa com a mulher samaritana. Por isso ele faz de Mateus um cobrador de impostos, seu discípulo. Por isso que posteriormente Lucas, um gentil, escreve um dos evangelhos. Jesus está dizendo a mim e a você, tem jeito sim. Eu posso mudar. Eu posso transformar, não importa quem seja. Desde o rude Pedro até o doutor Paulo. Deus muda tanto leigos quanto muito inteligentes. Pessoas simples a pessoas de alto padrão da sociedade. Veja o exemplo de Zaqueu. Um contato com Jesus, um encontro com Jesus e sua vida foi transformada. E o Senhor nem precisou dizer-lhe palavra. Mas a graça, ela tem este poder de mudar-nos de dentro para fora de maneira que nada nem ninguém nesse mundo pode. Zofar olha para Jó e diz: você não tem jeito. Você é tolo. Você é um caso perdido. Quantas pessoas não têm ouvido esse diagnóstico de que é um caso perdido, que não tem jeito? Não sei se você é essa pessoa, mas saiba que há jeito sim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele pode mudar a sua vida. Se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para Ele, a vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. As palavras de Zofar dão a entender que Jó não pertencia ao Senhor, que Jó não temia a Deus. E aqui ele vem mais uma vez com a teologia da retribuição. Ele nos apresenta mais uma vez, olha, se você fizer tudo certo, se você consagrar seu coração a Deus, se você entregar-se completamente a Ele, sua restauração material virá. Nós precisamos entender que há coisas que fogem ao nosso controle. Lembra quando Lázaro estava doente e suas irmãs Marta e Maria mandam chamar Jesus? E o Senhor Jesus não vai na hora que eles querem. Jesus só vai 4 dias depois, e quando ele chega lá, Lázaro estava morto, e as irmãs de Lázaro demonstram sua profunda tristeza com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Há coisas que fogem ao nosso controle. Mesmo que nós falemos com Deus, mesmo que nós coloquemos elas diante de Deus. Deus é soberano, meu irmão, minha irmã. Deus não é como o gênio da lâmpada, que nós esfregamos a lâmpada, ele aparece, nós fazemos os pedidos que quisermos e ele atende a eles. Não é assim que funciona, é relacionamento. Jesus ressuscita Lázaro, como sabemos. Mas Lázaro voltou a morrer e não ressuscitou mais. Pelo menos não até agora. Ele vai ressuscitar no último dia. E essa é a mensagem mais importante de Jesus para as irmãs de Lázaro.
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Há coisas que fogem ao nosso controle, coisas nessa vida que eu e você não vamos conseguir entender, mas o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, deve ser a minha e a sua atitude. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Uma das pessoas que eu mais gosto na Bíblia é Moisés. Poucas pessoas confiaram em Deus como Moisés confiou. Não foi sempre assim, como sabemos. No início, a relação deles era conturbada, mais por causa de Moisés. Mas o tempo foi passando e Moisés foi aprendendo. Ele se tornou o homem mais manso da terra. A mansidão, no contexto, tem a ver também com humildade. E um hábito para Moisés era, sabe o quê? Ele montava uma tenda fora do acampamento e ali ele conversava com o Senhor regularmente. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem do Senhor vinha. A presença de Deus estava lá. Relacionamento. Moisés não entendia tudo, assim como eu e você. Por exemplo, pode parecer ter sido confuso para ele quando Deus disse: você não vai entrar em Canaã. Ele disse que orou a Deus o tanto que podia, mas a resposta foi: você não vai entrar. Se tem alguém que merecia entrar em Canaã, esse alguém era Moisés. Mas ele não entrou. Há coisas que fogem ao nosso controle, ao meu e ao seu. Mas faça o que está escrito no provérbio: confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue seu caminho a Ele, a sua vida a Ele. Se tem alguém que sabe para onde levar a sua vida em segurança, é o Senhor. Mas os olhos dos ímpios se consomem. Para eles não há refúgio. Sua única esperança é expirar. Agora Zofar diz a Jó que se ele continuar agindo como ímpio, vai ter um destino sombrio. Zofar acha pouco chamar Jó de tolo. Fosse no nosso contexto, ele seria chamado de burro. Você é um burro, Jó. Ele diz que para Jó não tem jeito. E agora ele está dizendo: olha, se você continuar com essa atitude, o seu destino será sombrio. Você vai ter o destino do ímpio. Como alguém pode ser tão cruel? Como alguém pode ser, em nome de Deus, tão perverso? O fato é que existem pessoas assim. E elas podem cruzar o meu e o seu caminho a todo momento. Como lidar com esse tipo de pessoa e com esse tipo de acusação? O Senhor Jesus nos diz, em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. O Senhor Jesus diz que nós devemos nos alegrar. Essa mudança de perspectiva, obviamente, não, humanamente falando, nós não vamos conseguir desenvolver. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Mas a boa notícia é que Ele está disposto a nos ajudar. Deus quer ajudar você e a mim. Os nossos irmãos perseguidos em países onde Jesus não é permitido, eles fazem isso no seu dia a dia. Eles não revidam o mal com o mal, mas com o bem. Eles pregam o Evangelho, eles não abrem mão de sua fé, eles não têm uma atitude ruim com os seus opositores. Isso é a essência do cristianismo. Não permita que a podridão do outro, a amargura do outro contamine você, mas que você e eu sejamos sal e luz. Sal para salgar, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e luz para abrir o entendimento. Vamos orar? Pai Santo, em meio às provações e questionamentos que enfrentamos, buscamos refúgio em Tua infinita sabedoria. Assim como Jó, sentimos o peso das palavras duras e das acusações injustas, que nos ferem e nos deixam perplexos. Dê a nós, Senhor, a humildade para reconhecer nossas limitações e a coragem para enfrentar as adversidades com fé inabalável. Que possamos aprender com Jó a perseverar em meio ao sofrimento, confiando em Teu plano perfeito, mesmo quando não o compreendemos.
Ajuda-nos a discernir a verdade em meio às vozes que nos confundem e a encontrar consolo em sua presença constante. Que possamos, como Jó, clamar ao Senhor em nossa angústia e encontrar no Senhor a força para seguir adiante. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber, porque saber menos pode ser melhor, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: sou teu Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.